Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Júnior e hoje a gente vai falar um pouco sobre como se formam os minerais. Na primeira aula já definimos o que seria um mineral, abordamos algumas características fundamentais que o mineral tem que ter para ser considerado como tal e conseguimos identificar e tirar algumas dúvidas que são frequentes sobre coisas que costumam ser rotuladas como minerais, mas não são, muito pela definição que a gente pôde explanar e comparar com o que a gente estava em dúvida. Então, hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre como se formam e para falar do contexto formacional dos minerais, é importante mais uma vez ressaltar aquela parte da definição que nos diz que os minerais são formados a partir de processos inorgânicos, ou seja, processos físico-químicos, que não estão relacionados àqueles processos orgânicos que são oriundos dos restos de organismos vivos, de seres vivos que se tornaram fósseis e posteriormente dão origem a óleos como o petróleo. Não, a formação dos minerais ela passa muito longe disso e os processos de fato são principalmente relacionados a calor, pressão e fluidos hidrotermais, todos processos físico-químicos. Então, para a gente entender um pouco mais sobre cada um deles, eu decidi colocar mais uma vez em forma de texto para que vocês possam ler e acompanhar conforme eu for desenvolvendo o raciocínio. Bom, o calor ele atua diretamente no metais, podendo haver variação de acordo com o tempo de resfriamento do magma que os originou. Então, o calor, ele, como a própria definição nos fala, ele influencia diretamente o tamanho que o cristal vai ter. Quando o calor atua mais fortemente e durante um maior período de tempo, ou seja, a perca de calor do magma é lenta, os cristais são maiores. Já quando essa perca de calor é muito rápida, o magma se resfria rapidamente, os minerais não conseguem se desenvolver e muitas vezes não conseguem adquirir um tamanho visível a olho nu. Mais à frente eu trouxe algumas amostras de rocha, onde poderemos observar bem as diferenças que existem entre uma rocha que se desenvolveu em condições de calor que perdeu, em condições de perda de calor lenta, com a rocha que se desenvolveu em condições de uma rápida perca de calor. Bom, a pressão está relacionada à orientação dos minerais, sendo esta direcionada na direção perpendicular à direção de maior atuação da pressão. Essa definição é um pouco mais complicada, envolve muita palavra direção, mas de forma simples, os minerais eles vão aparecer em uma rocha, por exemplo, seguindo uma orientação que vai estar na direção oposta à direção de maior força que foi aplicada sobre essa rocha, ainda quando ela estava a níveis cristais profundos e estava sob a atuação de movimentos de placa, por exemplo. Eu também trouxe uma foto para tentar explicar melhor para vocês e espero que possa dar certo, né? Porque é uma explicação de fato complicada. Bom, as soluções hidrotermais, o terceiro processo físico-químico, ele é constituído por fluidos enriquecidos em elementos químicos que percolam por falhas e fraturas da crosta oceânica até chegarem à superfície e, então, serem mineralizados no leito oceânico. Então, essas soluções hidrotermais, elas estão diretamente relacionadas, como o próprio nome nos fala, nos diz, ao meio oceânico, né? Por isso são soluções hidrotermais. Fluidos enriquecidos e um detalhe, fluidos aquecidos e enriquecidos, por isso termais no nome também. Aqui eu trouxe um exemplo de uma rocha ígnea, um granito, e de ao seu lado uma rocha ígnea basalto. Para que a gente possa perceber como a ação do calor faz com que a estrutura da rocha seja completamente diferente. À nossa esquerda, aqui, a gente tem um granito e percebam que ele apresenta minerais na sua composição que são possíveis de serem visíveis a olho nu, inclusive são grandes. Mais à frente eu vou fazer um vídeo sobre rochas e explicarei como identificar cada tipo de mineral na estrutura do corpo rochoso. Mas agora eu quero que vocês se atenham apenas a esse tamanho desses cristais. São muito visíveis a olho nu. Já aqui nesse lado, no lado direito, a gente tem um basalto e aparentemente ele não tem nenhum mineral. Ele é apenas um corpo rochoso escuro.
Mas se a gente tirar uma lâmina bem fina dessa rocha e colocar em um microscópio eletrônico de varredura, a gente vai perceber uma mineralogia vasta até, de mais de um mineral presente nesse corpo rochoso. A gente só não consegue visualizá-los a olho nu porque o processo de resfriamento do magma que deu origem a essa rocha foi muito rápido, associado às erupções vulcânicas, que eu vou mostrar mais à frente. Já nesse caso aqui, o processo formacional dessa rocha foi mais lento, muito provavelmente devido ao fato de que o magma que deu origem a essa rocha estava percolando por fraturas em condições de profundidade alta, que fizeram com que as rochas, né, encaixantes dessa fratura fizeram com que esse magma perdesse calor vagarosamente, lentamente. E por isso ele conseguiu manter um nível de calor aceitável por mais tempo, fazendo com que os minerais pudessem se desenvolver. Nesse caso, não. O magma percolou diretamente para fora, né, do vulcão e rapidamente resfriou-se e deu origem a essa rocha onde a mineralogia não pode ser observada a olho nu. Aqui eu trouxe um exemplo de uma rocha onde a gente pode observar o efeito, a atuação da pressão no contexto formacional dela. Percebam que essa rocha ela tem um padrão que os minerais, essas cores que podemos observar aqui são os minerais, eles estão seguindo na estrutura do corpo maciço, da rocha. Então, basicamente, a pressão ela veio nesse sentido, aqui apontando para cá e aqui. Isso fez com que essa parte aqui, essa mineralogia fosse comprimida para o meio. Percebam que a direção está vindo nessa direção e a compressão se deu nesse sentido. Então, essa é a ação da pressão. A pressão age e o resultado dela é na direção perpendicular à direção de principal força da pressão. Então, aqui eu trouxe um esqueminha para a gente entender melhor essa questão do resfriamento e da pressão. Uma rocha ou magma que passa por esse processo de erupção, ele resfria muito rapidamente, porque ele sobe da câmara magmática e já imediatamente é exposto à superfície terrestre. E a gente sabe que as condições de pressão e temperatura aqui são muito maiores do que as condições de pressão e temperatura aqui. Por isso, o resfriamento ocorre quase que instantaneamente e os minerais não conseguem se desenvolver. Aqui, nesse magma que está escorrendo, a gente vai ter a formação dos basaltos, que são aquelas rochas escuras, onde a gente não consegue determinar a mineralogia dela. Já nessa parte, percebam que o magma está percolando por essa fratura e ele vai permanecer aquecido pelas rochas encaixantes que estão ao seu redor. Por isso, a rocha vai ter uma mineralogia possível de ser visualizada a olho nu, com cristais bem desenvolvidos. Então é isso, pessoal. Foi mais um vídeo, digamos, curto, objetivo e que procurei ao máximo ser didático para que esse processo formacional, que é muito complexo, possa ser entendido por vocês. É claro que estamos falando aqui de cadeiras de disciplinas iniciais e acredito que sabendo esse resuminho que eu passei para vocês, é possível desenrolar bastante coisa, principalmente na geologia geral. Mas, evidentemente, me aprofundarei mais nos vídeos futuros e espero que vocês tenham gostado. É isso, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e logo logo haverão mais vídeos para vocês. Bons estudos, pessoal!